Bom dia, irmãos. A paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso café com Jesus, esse momento especial com Deus, pedindo a graça santificante sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, Senhor, a minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, queridos irmãos. Aqui, como eu acabei de ler essa oração, que eu faço todos os dias, é uma oração direcionada, mas ao mesmo tempo ela é meditada. Então, a oração diante da nossa fé, diante dos ensinamentos de Jesus, qual que é o proceder correto, né? Às vezes isso aqui nós estamos falando para os católicos apostólicos romanos que seguem a Jesus Cristo, que seguem a palavra de Deus, que se espelham no seu Senhor, né? Você que se coloca diante de Jesus, vê o direcionamento, e nós vamos ver hoje que os apóstolos pediram para Jesus, né? Nos ensina a rezar, Senhor, nos ensina. Então a oração, ela sendo direcionada, ou uma oração proclamada por nós, por nosso coração, né? Aquela oração do íntimo do coração. As duas orações são orações válidas, muito válidas, né? Mas diante de Deus tem aquela oração que você fala do íntimo do teu coração e aquela oração que é proclamada, direcionada junto em comunidade, junto ao Senhor, aquelas orações que já derrubaram Satanás, as orações que o inimigo não tem força, não tem poder. E assim nós vemos a oração dos santos, né? E como nós vemos também as orações que é feitas, até na própria palavra, os salmos, né? São orações. Então, queridos irmãos, com esse direcionamento hoje, nós vamos estar falando sobre Cristo, Filho não adotivo. Então o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, sendo o próprio Deus, mas sendo o Filho amado de Deus. Ele habita no meio de nós, a humanidade. Então, como nós sempre falamos, Deus, ele é humano e divino, é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós aprendamos com Ele e assim sejamos filhos amados de Deus. E na oração ele nos convida a fazer este momento. Então vamos lá, vamos pegar nosso catecismo da Igreja Católica, que vai estar falando sobre Cristo, Filho não adotivo, e o momento da oração ao Senhor. Até o título vai dizer, no parágrafo 2766, no catecismo, antes do parágrafo 2765, vai dizer assim, a oração do Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre Jesus, no entanto, não nos deixa uma fórmula ser repetida maquinalmente. Para que a gente possa entender o católico, quando pega os nossos textos para rezar, nós pegamos aqui, né? Aí você vai falar, Ave Maria, cheia de graça, você só fala da boca para fora. Não, você vai meditar Ave Maria, você vai falar que a oração são as palavras que estão na Bíblia, foi as palavras citadas pelo anjo, a Maria, foi a saudação de Isabel. Então, é uma palavra a ser meditada. Quando nós meditamos os mistérios, né, é a vida pública de Jesus no meio de nós. Né, por exemplo, o primeiro mistério, mistérios gloriosos, né, onde que é a anunciação do anjo, o anjo anuncia Maria, onde que nós temos também nos luminosos, né, onde que nós temos ali a presença do batismo de Jesus no Rio Jordão. Então nós vamos meditando a vida pública. Então cada momento que nós rezamos, que é a oração também, mas tem a rezada que é aquela oração direcionada, mas os dois são orações. Não porque agora vocês rezem e nós ora. Não. Tem que entender que a reza é uma oração. É a oração direcionada. Então na reza nós temos a oração direcionada e a oração meditada, que é aquela oração do íntimo do coração. Mas não porque nós rezamos assim repetidamente, como dizem, né? Mas não é repetidamente, maquinalmente. É isso que está dizendo aqui. Então nós rezamos meditando verdadeiramente a palavra de Deus.
como vale em relação a toda oração vocal. É pela palavra de Deus que o Espírito Santo ensina aos filhos de Deus como rezar a seu Pai. Jesus nos dá não só a palavra de Deus como rezar ao seu Pai, mas Jesus não dá só as palavras de nossa oração filial, mas também, ao mesmo tempo, o Espírito pelo qual elas se tornam em nós Espírito e vida. Mas ainda a prova e a possibilidade de nossa oração filial consiste no fato de que o Pai enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Já que está lá em Gálatas 4,6, já que nossa oração interpreta nossos desejos diante de Deus, é ainda aquele que prescruta os corações. O Pai quem sabe qual é o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Romanos 8,27. A oração a nosso Pai insere-se na missão misteriosa do Filho e do Espírito. Então, queridos irmãos, diante da oração do Senhor, diante de que os apóstolos pedem para rezar, nos ensine a rezar, Senhor. E nós temos aqui alguns exemplos, a explicação de santos, né? Como eu tenho aqui os livros de estudo, onde que nos apresenta Catena Áurea, onde vai estar também, eu vou ler aqui uma explicação dos santos, né? Direcionado a esse versículo que nós vamos ler agora. Pega lá a tua palavra em Lucas, né? Lucas capítulo 11, versículo 1. Vai nos dizer assim: um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar. Vamos parar um pouquinho aqui. Se a oração fosse só proclamada, né, no íntimo do teu coração, qual a razão que está aqui na palavra escrita que eles pedem para ensinar eles a rezar? Pois nós vamos ver aqui. Ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Olha só, irmãos, então eles vão passando de geração para geração, e com Jesus não foi diferente. E o nosso Senhor nos dá aqui um mover. Disse-lhes então: quando orardes, dizei ao Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Palavras da salvação. Vamos lá pegar lá Mateus, capítulo 6, versículo 9. Eis como deveis rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Queridos irmãos, são duas leituras, dois momentos que os apóstolos, né, citam aqui a oração de Jesus, a reza diante do Pai Nosso. Como diz assim, a fórmula que está aqui não altera, os dois dizem o mesmo sentido. A oração do Pai Nosso ali é citado por Marcos e outro citado por Lucas. Então, esse direcionamento da oração do Pai Nosso, junto com a igreja, o mover da tradição. Por isso, irmãos, a interpretação da palavra, a oração rezada, como está aqui, não pode ser maquinalmente, nós não podemos só falar da boca para fora, nós temos que orar rezando, rezar orando. Né? A oração do Pai Nosso é uma oração que você tem que meditá-la. É como assim você vai fazer as orações conjunto com os santos, junto com a igreja, os salmos, junto com a palavra. Né? Então vamos pegar aqui a explicação do santo. Vai nos dizer assim: os discípulos, vendo um novo modo de viver, pediram uma nova forma de orar. Ainda que no Antigo Testamento contivesse muitas orações, por isso segue quando acabou um dos seus discípulos, disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. Isto é, ensina-nos a orar para que não pequemos contra Deus, até na oração, pedindo as coisas erradas no lugar das certas, ou durante a oração, estando na presença de Deus da maneira que não convém. Expõe então a doutrina da oração aos discípulos, que pedem com tanto engenho o conhecimento da oração,
Assim mostra de que modo deve implorar a Deus para ser ouvido. Então aqui tem 2 ensinamentos para nós, né, junto com ensinamentos da igreja, para que a gente possa entender o mover do porquê que a oração rezada, direcionada ali por Deus, que nós rezamos junto em comunidade, em comum unidade, a mesma oração, ao mesmo tempo, todo mundo junto, a assembleia, o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração que vem junto caminhando com a igreja, as orações dos santos, né? E aí nós vamos ver, irmãos, então, as orações também, nós temos os salmos, que nós meditamos os salmos, é uma oração meditada, né? Então vamos meditar a oração do Pai Nosso para a gente encerrar, para que a gente não faça a oração maquinalmente, e assim, nesta oração do Pai Nosso, nós vamos ser chamados filhos de Deus. Por quê? Jesus nos convida a chamar Deus de Pai. Então, finalizando nossa oração do Pai Nosso, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A oração do Pai Nosso, se você for rezar ela meditadamente, a hora que chega, perdoai os nossos pecados igual nós perdoamos a quem nos tem ofendido, vai tocar muito no coração de muitos. E vai entender que nós precisamos sempre perdoar. É a oração que Jesus nos direciona. Agora vamos rezar a oração junto com a igreja da Ave Maria, a saudação, o momento que o anjo Gabriel sauda a Maria, o momento que Isabel também nos apresenta, aí nós direcionamos a nossa oração à Mãe, intercedei por nós, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe, irmãos, como eu ouvi dizer, quem sou eu para duvidar se o próprio anjo chama a nossa mãe de cheia de graça? E Isabel, cheia do Espírito Santo, a mãe do meu Senhor. E o próprio anjo anuncia que ela seria a mãe do Emanuel. Então, que nós possamos assumir todas as graças que Deus deu para nós, acolhendo a verdade que vem de Deus, nos ensinamentos, junto com a igreja, com o catecismo, abrindo o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo daqui a pouquinho, 5 minutinhos do nosso Lecto Divino, com o Evangelho do dia, com uma perguntinha para nós. Deixo-me ser guiado por Deus? É de sua vontade, Senhor? As perguntas que nós vamos fazer hoje no Lecto Divino para o Evangelho do dia. Que Deus abençoe.